Bom dia, professora. Bom dia, Enzo. Tudo bem? Tudo? Vamos recebendo o pessoal de produção de texto, né? Sim. Vamos lá, o pessoal está chegando. Luiz Felipe, bom dia para quem está por aí. É Clara, Silpec. Fernanda Letícia Silpec. Bela aluna. Bom, pessoal, hoje nós vamos trabalhar a produção de texto, então, esse livrinho nas mãos. Já vamos abrindo lá na página 64, 65. Qual é a página mesmo, prof? 64, 65. Ah, tá, obrigado. Bom dia, professora. Bom dia, Grazi. Você está bem? Aham. Então, tá ótimo. Quero mais sua participação falando, Grazi, porque você é muito sorridente, muito falante, eu quero te ouvir, tá? E muito, muito, muito da tua irmã. Então, eu acho muito bonita essa maneira de ser de vocês, sorridente, falante, alegre, tá? Então, Gustavo tá chegando. Eduardo também, Murilinho também. E vamos começar. Né, Alane, sua linda? Vamos começar. E eu gosto muito quando vocês aparecem na tela. Isso me dá uma alegria, tá? Então, quando, por exemplo, você tá aí, Alanis, para mim é uma felicidade, tá? Tô vendo alguém, não tô falando para uma tela escura, né? O Murilinho também tá ali. Isso é bom, viu, Murilo? Eu gosto de ver você aí presente, tá? Como eu te vejo na sala de aula lá na primeira carteira, né? É muito bom. E acho que agora nós já temos. Bom dia, professora. Bom dia, Matheus. Tudo bem? Tudo bem? Então tá bom. Bom, deixa eu ficar de olho aqui. Porque assim, meu celular estava sem bateria e eu precisava entrar no WhatsApp. Agora eu vou tirar o celular daqui porque eu não vou usá-lo. E eu vou pôr para carregar. Só um minutinho que eu já volto. Voltei. Bom, página 66, 67 do livro Produção de Texto. Vamos começar, então, a trabalhar aí, voltar para finalizar a tirinha. Então, nós trabalhamos algumas tirinhas, até uma tirinha, uma historinha bem nordestina, uma tirinha de lá, né? Que nós trabalhamos também do Cedras, do Zé Pequeno e sua turma.
vimos as características da tirinha, né? Conhecemos novos personagens, vimos novos cartunistas, né? Pessoas que fazem desenhos, então novos desenhistas ou cartunistas de quadrinhos, né? Falamos da linguagem verbal e não verbal. O quadrinho geralmente é composto das duas, às vezes só verbal, às vezes só não verbal, às vezes verbal e não verbal. Às vezes, se não tivesse a não verbal, não seria bacana, às vezes a mista, né? Vimos aí uma tirinha do gatinho ali, do gato e gata do Laerte, que também tem linguagem verbal e não verbal. Né? Alguns autores fazem questão de colocar balões, outros não colocam os balões, só põem o escrito, né? De uma forma diferente. Veja lá que na página 63, lá embaixo, que o gatinho ali está falando, e olha como que direciona para ele a fala, né? Colocando um tracinho ali para ele. Então, é característica... Bom dia. Bom dia. Bom dia. É característica do autor, né? Professora, Oi. a Luísa tá pedindo pra você deixar ela entrar. Mas eu já deixei todo mundo. A Luísa não está aparecendo aqui para mim. Tá? Não tem ninguém esperando. Todo mundo colocado aí. Tá lá. Tiago, Luiz Felipe, Alanis, Clara, Maria Eduarda, Enzo, Gabi, Grazi, Gustavo, Maria Luísa, Matheus, Murilo, Professor. Theo e Bruna. Ela não aparece para mim, não. Oi. Professora, que livro vocês estão? Produção de texto, Gustavo. Página 64. Bom, e aí eu tô falando do que a gente já viu, né? Aí nós fizemos as atividades a respeito de linguagem verbal e não verbal até o número 6, foi isso? Confirma para mim, Alanis e Enzo. Foi até o número 6? Isso, professora, foi. Isso, Alanis, beleza? Tudo concordo? Nós corrigimos a letra B, relacione os significados? Sim, professora. Sim. Então tá. Página 65, letra C. Professora, Oi? eu não fiz essa. A letra B? Relacione... Ah, Gustavo, a gente fez. Eu só não tinha certeza se eu já tinha corrigido a letra B aí. Corrigimos, gente? Eu só fiz até a 60. Não, gente, ó, Gustavo, na aula passada eu fiz todas essas outras páginas com vocês. Não foi, Alanis? E Não, aí? eu fiz até a 63. Então você Eu não fiz só... estava. Você estava aula passada? Foi ontem. Não, semana passada. Não lembro. Gustavo, faz assim. A Alanis, por favor, depois você fotografa a sua página e manda para o Gustavo. Manda? Então pronto, Gustavo, vai ficar corrigido, tá bom? Então tá. Bom, então aí linguagem verbal, não verbal e mista, nós respondemos na letra A, linguagem não verbal, fizemos o B e agora é o C. Explique por que nessas placas são utilizadas somente imagens ou não texto. Qual é a diferença em estar escrito um monte de coisa ali e ter uma imagem? O que a gente capta mais rápido? A imagem, por causa que é mais fácil a gente captar do que, tipo, ficar lendo, sabe? A gente tá no meio da rua, daí ficar lendo uma placa. Exatamente. É mais fácil você saber. É isso, Theo. Certinho. Então, são utilizadas para que sejam identificados mais rápido, para ser mais rápido, tá? Como elas são universais, elas são conhecidas por todo mundo. Então, são utilizadas para ser entendidas de forma mais rápida. São conhecidas por todos, porque são universais. É a mesma coisa em todo lugar, né? Então, você veja lá, ó.
Vaga de cadeirante tem sempre aquela imagem. Então, tem sempre a ver com cadeirante. Qualquer lugar do mundo que você for, né? Bicicleta, porque tem ciclista, ou é pista de ciclismo, né? É pista de ciclismo. Isso a gente vê muito empregado e respeitado nas praias, né? Em Santa Catarina, exigência total. Você não pode andar pela pista de ciclista, não. Ali é onde eles vêm buzinando as bicicletinhas deles e saem da frente, porque eles não vão parar. Que é o certo, a pista é deles, né? Pista de ciclista. Olha lá, uma pessoa trabalhando, trecho em obras. Então, o trecho em obras, você olha e sabe que tem gente trabalhando, tem pessoas trabalhando por ali, vai com cuidado, mais devagar, né? Tudo isso é bem conhecido, é conhecido universalmente, né? Principalmente por quem dirige, tem obrigação de saber, né? Número 7. Algumas obras de arte são predominantemente não verbais. Observe um exemplo. Isso aí é um grafite em 3D, chineses tomando café da manhã em Songkhla, ou Songkhla, sei lá. Como é que pronuncia? Alguém sabe? Eu não sei. E aí, na Tailândia, em 2015. Então, foi feito um grafite, mas olha que bem feito, né, gente? Eu achei muito bem feito isso aí. Nossa, uma perfeição, né? Deixa eu ver. Letra A. O que está sendo representado nesse grafite? É uma cena do pessoal tomando café, uma cena cotidiana, do dia a dia, tá? 3 homens tomando café no dia a dia. Aquilo que acontece sempre. As pessoas sentam e tomam café. Tá? Então, é uma cena do dia a dia de 3 homens tomando café. Tá acompanhando, Gustavo e Livinsky? Sim. Tá. E na letra B, na legenda da imagem é informado que esse grafite foi produzido em 3D. Explique que elementos contribuíram para esse efeito. Dá uma ideia lá, ó, de que as imagens que são grafitadas estão conversando entre si. Não parece, olha lá, que eles estão se cumprimentando, um daqui, outro de lá? Então, a imagem em 3D, ela dá essa ideia das imagens conversando entre si, tá? E as imagens têm um diálogo aí entre as imagens, uma imagem e outra. Tem os banquinhos, olha lá. Olha o banquinho. Não dá uma ideia de que o banquinho está na frente deles? Tá? Por que dá essa ideia? Porque é em 3D, tá bom? Então, o banquinho, por exemplo, as paredes, objeto da parede, tudo dá uma ideia de 3D, de efeito real, tá? O 3D aí faz parecer real. Parece fotografia ao invés de grafite. Aliás, está muito bem feito mesmo isso aí, né? Parece grafite mesmo. Parece fotografia, não grafite. Um grafite muito, muito bem feito. Reúna-se com um colega e reflita. Por que é importante no dia a dia sabermos ler as imagens? Então, aí, cada um vai dar a sua opinião. Vamos começar. Enzo, por que você acha que é importante saber ler imagens? Ler no sentido de olhar e entender. Enzo? Tô pensando, professora. Tá pensando? Tem uma resposta para mim, Sofia? Você não tem som, né? Tá. Alanis? Não sei. Sua resposta é brilhante. Eu nunca ouvi você responder assim. Ai, meu Deus. Matheus, fala. Professora,
É. Pois a gente tem que testar também nossa leitura da imagem, que também nas placas, assim, a gente tem que saber o significado do desenho. Uhum. Então, Para entender o que está sendo retratado. tem que entender o que está sendo retratado. Então, mas a pergunta é por quê? Por que a gente tem que entender? Porque elas fazem parte do nosso dia a dia. Faz sentido. Elas fazem parte do nosso dia a dia. Estão presentes em diversas situações, né? Assim como os textos verbais também estão presentes. Os não verbais também fazem parte do nosso dia a dia e nós temos que entendê-los para poder viver em sociedade aí, viver no mundo, né? Não ser atropelado, quando dirigindo não avançar onde não pode, respeitar as placas nas estradas, né? Não ultrapassar, não é verdade? Às vezes está lá uma placa, um carro do lado do outro, é um X, não pode ultrapassar naquele momento, naquele lugar, né? Então, tem coisas que as placas, as imagens vão dizer para nós e não é necessário a gente ter o escrito, mas é necessário saber o que significa a placa, né? E a gente aprende isso no correr da vida, independente de dirigir ou não, os pedestres também têm que conhecer, para saber as suas limitações, onde pode, onde não pode, deve, não deve. Então, todos nós temos que saber ler placas, mesmo que seja só imagem, né? Então, você vai ler a imagem. Algumas coisas a gente vê e entende. Por exemplo, hoje, com a proibição do cigarro em ambientes fechados, é muito comum a gente ver placa, um cigarro e um X em cima, que significa proibido fumar ali, que aliás devia ser em todo lugar, né? Mas todo mundo tem que entender, não precisa escrever, é proibido fumar aqui. Quando a criança pequenininha olha aquilo lá e fala o que é aquilo, já se responde para ele, nunca mais vai esquecer, já sabe, aquilo ali é proibido. Quando tem a placa lá no hospital, que é muito comum, que é muito antigo, mas que uma enfermeira lá, vestida à moda antiga, com aquele negocinho assim na cabeça, bonitinho, e está fazendo. A gente já sabe que ali é fazer silêncio. Se tiver que falar, vamos falar baixo. Não é lugar de barulho. A biblioteca tem muito o silêncio, né? Então, nós temos que ir observando e vamos aprender. Então, a importância disso aí é que nós vamos nos deparar com isso durante a vida, né? Então, elas estão presentes na nossa vida, no nosso dia a dia, em diversos locais, tá? E ela transmite informação, é importante porque transmite uma informação mesmo não estando na linguagem verbal, mesmo não estando escrito ou não tendo ninguém falando. Bom, página 66. Observe a seguir um cartaz de filme. Uma viagem extraordinária, Jean-Pierre Junot. Você conhece o filme retratado no cartaz? Quem conhece? Quem já assistiu? Não. Quem já assistiu vai poder dizer se tem alguma relação com a história essa imagem. Ninguém assistiu, portanto, não podemos afirmar. Mas deve ter, porque geralmente tem. Tem a ver com a história, né? A imagem que tem no cartaz sempre é alguma coisa que tem relação direta com a história. Então, o menino aí puxando uma mala em cima de um carrinho, né? O título também, né, tia? Uma viagem extraordinária, então. Dá uma ideia de viagem, né, Grazi? Porque tem uma mala, né? Não viajar. E aí, a pergunta é: qual a linguagem empregada no cartaz do filme? Que linguagem a gente tem ali? Linguagem mista. Mista, Enzo, muito bem. A linguagem mista, tem escrito e tem imagem, dá para a gente ter uma noção, né? Letra C. Com que objetivo um cartaz de filme é produzido? Aí você chega no cinema, tem o título de um filme, mas tem cartaz mostrando. Para que será? Dá spoiler. Dá spoiler? Para motivar o público? Exatamente. Ele dá uma ideia, o spoiler, como diz o Gustavo aí, para motivar, né? A ideia é motivar o
a plateia, motivar quem vai lá para assistir, quem está interessado no filme, né? Instigar o público, né? Motivar as pessoas a assistirem o filme. E aí, então, tem a linguagem verbal, que é o título, e aí você olha o elenco, aí você olha o diretor e tal, mas a imagem prende. Nossa, o que será que acontece aí, né? Então, são filmes assim que você se prende pela imagem. Muito bem. Letra D. Com base na finalidade de um cartaz de filme, explique a importância do tipo de linguagem empregada. Então, aí, se a gente tem a linguagem mista, né, conforme nos respondeu sabiamente aí o Enzo, para que, então, qual a importância dessa linguagem ser mista? Eu vou divulgar um filme, uma peça de teatro, mas eu coloco uma imagem. Além das outras orientações, eu faço, então, uma linguagem mista. Para quê? Qual a minha finalidade com isso? Já sei, professor. Já sei. Pode falar. Para ter vontade de ver, assim, o filme. Se você tem vontade de ver, você assiste o filme. Para despertar a tua atenção. E te informar também, porque vai ter coisa escrita. Então, vai ter a linguagem mista. A linguagem mista, ela serve para motivar, para informar, né? Informar quem está participando daquele filme, quem dirigiu o filme, se é um filme que é com base em fatos reais, se é um filme totalmente ficcional, né? Ou se é um filme, uma história real. Matheus, pode falar. Para ter vontade de assistir. Para ter vontade de assistir. Para ter vontade de assistir. Isso, tá certo, Matheus. É isso mesmo, né? Se o filme ganhou algum Oscar, se ele ganhou algum prêmio, né? Então a gente pode assistir o filme sabendo já que é um filme premiado, né? Que teve uma aceitação bacana, que a crítica foi muito positiva, porque passa por todo esse crivo, né? Não é para isso. Se houve muito elogio, então também vai aparecer e você vai falar, nossa, é aquele filme que comentaram, realmente deve ser bom. Nem sempre é, né? Às vezes ganhou o Oscar, mas não é aquilo que a gente espera. Por quê? Porque nem tudo a gente gosta, né? Às vezes é um tipo de filme que não agrada e tal, mas tem um porquê dele ter ganhado um Oscar. Não é pela história só em si, né? Mas por tantas outras coisas, os efeitos, os atores, a direção. Então, tem que se entender um pouco mais de filme, que não é muito a minha praia, né? Bom, então a gente viu que a linguagem mista, ela tem um motivo para ser usada, assim como a só verbal e a só não verbal, né? Nós vimos que as histórias em quadrinhos fazem muito esse uso só de linguagem não verbal e de linguagem mista. Nós vimos que os cartazes por aí afora, a maioria tem linguagem mista, e às vezes tem linguagem só não verbal, né? Só não verbal, como por exemplo esse grafite que a gente viu aí, né? O grafite nos mostra uma imagem totalmente não verbal. Pois não, eu, Gustavo? Que página vocês estão? Na 66, Gustavo. Tá. Tá? Bom, agora eu vou dar um trabalho. Tá? Alane, você está comemorando isso? Fazer esse trabalho? É? A Alanis queria. Eu vou dar um trabalho. Vocês vejam aí na página 67, que diz lá, tirinha. Agora é sua vez de produzir uma tirinha. É isso, vocês vão produzir uma tirinha mesmo. Agora, e os personagens? Eu não vou exigir que sejam personagens conhecidos. Vocês podem ter os seus próprios personagens. Acontece que o personagem tem que ter características próprias. Vocês vejam que o Cebolinha, por exemplo, ele é um personagem que tem sempre as mesmas características. Ele troca letra, ele
cria planos infalíveis, ele tem aqueles cabelinhos para cima, aqueles fiozinhos. Então, é a característica física e psicológica. Qual é a finalidade do Cebolinha sempre? Brincar e prejudicar a Mônica, né? Se vingar dela, porque ele vive apanhando, não, plano infalível, toda vez falha, né? Então é isso aí. Agora vocês vão pensar no personagem. Então vocês vão produzir uma tirinha. Então tirinhas são geralmente quantos quadrinhos? Quantos quadrinhos uma tirinha? 3, muito bem, gostei. 3 tirinhas geralmente, né? 3 quadrinhos, perdão. Vocês vão... Oi. Qual página vai ser a tarefa? Como? Qual página vai ser a tarefa? Nós estamos na página 67 e eu estou orientando o trabalho, tá? Acompanha lá. Então, o roteiro da tirinha está aí do lado, olha. Tem que ter nome de personagem, descrição do personagem, caracterização do espaço. Professora, é para fazer a tirinha, o desenho, o personagem e os quadrados da tirinha também. Os 3 quadradinhos e uma historinha que você vai criar com um personagem seu. Ah, tá? Mas não é para copiar tirinha de outro lugar, não, e fazer. Porque aí não tem graça nenhuma. Aí não é um trabalho seu. Vamos fazer um trabalho de vocês. Mesmo que fique simples. De coisas... Professora, é para fazer diferente, assim. Isso. vai ter que desenhar mesmo? Tipo... Você pode fazer palitinho, não tem problema, tá? Sabe, bracinho de palitinho, perninha de palitinho? tá. Não tem problema. Obrigada, facilitou minha vida. Aí você... É como eu desenho também, lindamente. Também não sei fazer nada de desenho. Então, olha só. Vocês vão fazer essas tirinhas. O que vai contar para mim é a história que vocês vão inventar. E pensem bem, tirinha não fica tendo o narrador contando, não. É a tirinha que fala por si só, né? É o que o personagem diz, é o que faz, a atitude do personagem que conta, tá? Então não é para ficar escrevendo um texto, porque não é um narrador, não tem um narrador ali. A própria tirinha se faz. Então, olha lá. Vocês vão fazer, vão deixar no papel e depois vão mandar para mim, tá? Só que eu quero que vocês façam e guardem, tá? Porque se a gente voltar, e a hora em que a gente voltar, eu vou querer recolher, porque fica bonitinho. Eu quero bem feitinho, o capricho é tudo aí. Pintura, organização, os quadrinhos bem feitinhos, tudo certinho na régua, bonitinho. É capricho. Professor, já tenho 2 pastas de tarefas, trabalhos de tudo. Eu tenho tudo. Guardado. Eu tenho 2 pastas. Tenho Então, nós vamos guardar mais um antes, que é o nosso agora, tá? Oi. Onde que é para fazer o trabalho? Aqui mesmo no livro ou em alguma outra? Uma folha de papel, pode ser do caderno, pode ser uma folha de sulfite, onde for melhor para você. Vocês façam e guardem separado. Não é para deixar no caderno, tá? É para guardar e entregar para mim depois. Ou deixar no caderno só para destacar a folha depois, tá? Só pra gente construir a tirinha mesmo? Você vai fazer uma tirinha, do jeito que tem aí no livro explicando. Professora, para quando? Então, eu vou dar para vocês uma semana, tá? Então, quarta-feira que vem, dia 22. Olha lá, como que eu faço? Planejando o roteiro da tirinha. Então, defina o roteiro de sua história. Uma tirinha de 3 quadrinhos, tá? 3 quadrinhos. Que história que vai ser? Vai ser isso que vai acontecer. Então, como é que eu vou fazer no quadrinho isso? Não precisa fazer tudo, né? O quadrinho mostra uma coisa, mostra outra, dá a entender tudo, certo? Leiam os quadrinhos de tirinhas para vocês verem como é simples, tá? Escolha os personagens que serão os protagonistas. Então, se seu personagem tem nome, você vai pôr do lado da folha o nomezinho assim. Fulano, fulano, fulano. Quem é quem? E quais são os personagens? São 2? É um só que vai aparecer? São 3? Tá? Vocês vão colocar ali. Quais serão as características? Ele vai ter uma característica, né? Vocês vejam ali quando nós vimos os personagens no começo do Cedras lá, o Chachado, ele tem um chapéu,
bem de couro, de nordestino. O Zé Pequeno com as orelhonas. O Zé Pequeno é o orelhudo, né? A característica dele são as orelhas, ó, ali bem aumentadas, né? O Capiba, que toca viola, né? A Marinês, a Marieta com livro, porque ela é aquela inteligente, tá? Então, vocês vão ler isso aí, vão definir o Pode tempo. fazer mais do que 3 quadrinhos? Oi? Pode fazer mais do que 3 quadrinhos? Não pode passar de 4, porque daí deixa de ser tirinha. Tá? Ah, tá. Tá bom? Geralmente as tirinhas têm 3 quadrinhos. É só uma tirinha, não é uma história enorme, não. Tá bom? Por enquanto. Tem coisas por aí. Bom. Tá? E aí, esse quadro aqui ao lado, o nome do personagem, etc, etc, para você escrever ali antes de começar. É para você se organizar. Entenderam? Tá? Aí é o seguinte. Falar sobre o personagem, a característica dele. Isso. Vocês comecem a fazer. Na segunda-feira, a gente tira um minutinho para falar disso, para ver como é que vocês estão indo. Você me lembra, Enzo, por favor? De na segunda-feira a gente falar disso um pouquinho? Sim, Tá? professora. Terça-feira, né? Na segunda nós temos aula de gramática, não temos? Sim, temos. Então, na aula de gramática você me lembra de tirar um tempo para falar disso, tá bom? Tá bom. Então, eu vou deixar no site explicadinho para vocês, tá? Vou ver alguém de vocês que eu tenha no meu WhatsApp. Eu tenho você, Elzo? Tenho, né? Sim, professora, eu tenho você. Vou mandar para você umas sugestões, umas orientações. Você põe no grupo, por favor? Sim. Então, é isso que eu vou fazer. Vou pôr no site e no grupo. Tá bom, gente? Não se preocupem. Se o tempo não for suficiente, eu prorrogo um pouquinho, tá? Não fiquem desesperados. Caprichem. Beijo. Fiquem bem. Tchau. Tchau. Tchau, professora. Bom final de semana.